Olá, saudações literárias. Então, andam lendo muito, escrevendo bastante? É sobre isso que eu vou falar hoje. Ao longo do tempo eu fui procurado, não sei quantas vezes, por pessoas interessadas em escrever e publicar um livro. Então, como é esse caminho da publicação? Eu vou falar um pouquinho da minha experiência pessoal e um pouco do que eu conheço do mercado editorial. A primeira coisa, se você quer escrever uma ficção, a história da sua família, se você quer colocar seus poemas para circular entre um público maior, autoajuda, enfim, não importa. O primeiro passo é confie no seu trabalho, escreva. Muita gente trava antes mesmo de começar achando que não vai dar em nada. Não, confia no seu trabalho, confia nas suas ideias e despeja tudo isso no papel, no computador e dê fluxo ao que você está escrevendo, que as coisas podem acontecer. Aliás, elas só vão acontecer se você começar. Se só ficar pensando que não vai dar certo, não vai acontecer nada. Ninguém vai te pegar pelo pescoço e falar, escreva aí. Não. Comece a escrever, seja lá o que for. Agora, dependendo do tema, o primeiro passo, você vai querer ver isso publicado. Muita gente escreve, põe na gaveta, por timidez, por autocrítica exacerbada, acaba nem tentando. Mas não, se tem esse desejo de publicar, comece escrevendo e não guarda na gaveta. Mas é muito importante observar o que é o mercado editorial. Muitas editoras, a maior parte das editoras tem uma espécie de especialização. Então, tem aquelas que publicam autoajuda, tem aquelas que focam mais no chamado Young Adult, tem as que publicam mais romances modernos da atualidade, ficção científica e por aí vai. Então, dependendo do que você escrever, tenha isso em perspectiva. Prepara o teu material e envia para essas editoras, né, já focadas naquele tipo de trabalho que você produziu. Bom, o mercado editorial é muito difícil de entrar, principalmente para quem está publicando pela primeira vez, para quem ainda não tem uma obra conhecida, não é um nome. Por quê? Porque é um negócio, as editoras precisam sobreviver, então elas têm que fazer apostas onde elas vão ter algum retorno para viabilizar a empresa enquanto empresa, né? É uma empresa, ela tem um foco muito voltado para o cultural, para a disseminação da cultura, da leitura, da literatura, mas ela tem que render, senão ela fecha as portas. É muito provável que você será mais uma a entrar numa fila enorme de publicação, né? As editoras têm que avaliar o material antes de decidir se vai ser publicado ou não, principalmente para um autor, uma autora desconhecidos, né? Então, é muito comum que você tenha um não, porque sua obra vai ser deixada no segundo plano em relação a outras que têm um potencial de mercado maior, são autoras já conhecidas. E é muito possível que não receba resposta nenhuma. Isso é muito comum. Não deve te intimidar, né? Se é seu propósito publicar uma história, vá em frente. Agora, quais são os caminhos? Se a editora, passado meses, passado um ano, as editoras nem deram uma resposta, existe o caminho da autopublicação. Não é demérito nenhum. Grandes autores só foram reconhecidos depois de conseguir colocar o seu livro por conta própria para circular, né? Depois as editoras descobriram e passaram a bancar aquele autor. Um caminho para isso, se nesse caso que eu mencionei, por exemplo, do homenagear uma pessoa da família, escrever a história da sua família,
Talvez o seu propósito seja apenas homenagear as pessoas, seus avós, seus bisavós, seus tios, seus pais, seus primos. Aí, talvez o caso seja fazer uma publicação menor. O que muitas editoras são especializadas em autopublicação. Elas vão cuidar de tudo para você. Nesse caso, talvez 200, 300 exemplares para serem distribuídos entre as pessoas resolvam a sua ambição de ter um livro publicado. Porque o foco é a família, é ali que você quer divulgar aquela história, aquela narrativa que você entende importante. Digamos que você seja um poeta, você seja uma poeta. Também é muito desafiador, mas a autopublicação já atendeu muita gente. Então, se a ambição é um pouco mais comercial, se tornar um autor no mercado editorial, uma autora, talvez uma tiragem maior, de 1000 exemplares, né, vá atender mais esse propósito que uma tiragem muito pequena. Tudo vai depender do tamanho do seu orçamento, de quanto está disposto a investir. Não é nada absurdo, não é nada também fora de propósito, nada que uma poupança ao longo do tempo não torne viável. Não vou falar em preços aqui, porque isso vai depender muito da localidade, da própria gráfica, do número de páginas, do trabalho que vai ser feito na capa. Enfim, o preço de uma publicação ele pode variar muito, levando em conta todos esses fatores, né, todos esses itens. Se não é tão necessário ter uma versão impressa, é muito possível, é totalmente acessível, na verdade, fazer uma autopublicação digital. Então, a Amazon tem a plataforma de autopublicação do Kindle, que é intuitiva e é muito... não é difícil, é simples fazer. Você escolhe sua capa, coloca ali todo o arquivo digital do livro e ele está publicado. Né? Definir um preço, que pode partir aí de, se eu não me engano, $1, e vai chegar até um valor que você determina. Então, pronto, está publicado no digital e muitos autores têm começado assim. Como também tem começado em plataformas, por exemplo, como o Wattpad, que não passa de uma rede social para autores. Então, as pessoas publicam lá publicam romances em capítulos, vão colocando aos poucos, vão recebendo o feedback e vão sabendo quanto o que ele escreve está sendo lido, e autores já foram conhecidos também em plataformas assim. Enfim, eu não vou lembrar agora o nome do autor de Perdido em Marte, que talvez o nome mais adequado fosse Esquecido em Marte. Ele também recebeu nãos e passou a publicar num blog os capítulos do livro e deu no que deu. As editoras reconheceram, perceberam tardiamente o valor daquele autor. O cinema veio e também houve uma produção cinematográfica na história, que é muito boa, e é assim que as coisas são, né? Um pouco de insistência, de perseverança, um pouco de sorte, mas, antes de mais nada, qualidade. O que você escreve tem que ter qualidade. E ter um respeito às regras gramaticais é o mínimo. Então, para não passar um vexame, é muito bom que, por exemplo, seu livro passe, tem gente que chama leitura beta, leitura crítica, que outras pessoas leiam o que você escreveu antes da publicação. Melhor ainda, se isso for feito por um profissional, porque tem muita gente que também se dedica a fazer isso, a chamada leitura crítica, né? Aquela primeira leitura que deve te orientar, fala, olha, vai mais por aqui, vai mais por ali, explora mais esse personagem. Isso não é uma invasão da sua criatividade, isso é só
uma mentoria de quem já tem alguma experiência no mercado editorial. E você não é obrigado a aceitar, mas é um apoio válido, é claro. Isso é um trabalho profissional oferecido por muita gente e vale a pena recorrer. Também não vou citar nenhum nome. É muito importante que você conheça o mercado editorial. Então, tudo que eu estou falando está disponível aí nos perfis em redes sociais, em podcasts, em youtubers que oferecem serviço, e eu estou fazendo, na verdade, uma síntese de muita coisa que eu já ouvi e já vivi. Então, evite um vexame, não saia publicando um livro que ninguém leu ainda. Eu vou dar um exemplo muito pessoal aqui, totalmente pessoal. Eu escrevi esse livro em 2000 e mandei assim para 4 ou 5 editoras, né? Que era a maneira mais convencional de se mandar o livro numa encadernação desse tipo. E acabou resultando 2 anos depois nessa obra aqui. Eu me orgulho muito dela. E o que aconteceu? Eu vou até colocar meu óculos aqui para fazer justiça a um profissional. A preparação de textos foi feita pela Beatriz de Freitas Moreira. Por que eu cito essa profissional? Quando a gente escreve, a gente não se dá conta que pode estar repetindo palavras, pode não estar sendo muito claro. O que é óbvio para a gente não é necessariamente tão óbvio para o leitor. Eu falo isso, uma experiência também de jornalista, de repórter, editor de texto. Muitas vezes o repórter escreve algo e eu pergunto, mas o que você quis dizer aqui? Não está muito claro. Eu quis dizer isso. Eu falo, olha, eu posso te perguntar porque eu estou aqui do seu lado, mas o leitor não pode. Então tudo tem que estar muito claro. É claro que eu estou falando de textos genericamente. Tem livros que são muito desafiadores e em que o texto é mesmo enigmático. Aquilo é o estilo do autor. Aquilo pode ser um fluxo de consciência em que você tem que prestar muita atenção, você tem que fazer uma imersão diferente na literatura. Mas, no geral, o texto tem que ser claro. As pessoas têm que entender. E muitas vezes a gente não se dá conta que pode estar repetindo uma palavra, pode estar sendo um pouco vago, e nessa hora a leitura crítica e mais ainda lá na frente a preparação do texto por um profissional vai ser muito útil, vai fazer toda a diferença para que a sua obra seja mais legível, mais acessível ao público em geral. Claro, eu estou abrindo uma exceção, uma diferença para as obras que são naturalmente, por intenção do autor, essas obras podem ir por um caminho muito mais desafiador, mais enigmático, mais o fluxo de consciência, onde você às vezes você tem que prestar atenção, né, de que o personagem de repente você está entrando no que ele está pensando e depois você está voltando para a ação. É muito interessante, é muito... Agora, isso é para James Joyce, né? Para autores que se propõem a desafiar o seu leitor dessa maneira. Não estou dizendo que você não possa fazer, mas, no geral, a preparação de texto, a edição são fundamentais para que a pessoa possa consumir, uma palavra meio mercantil demais, mas possa desfrutar a sua leitura, o que você produziu de uma maneira mais acessível. Ainda com relação ao apoio de uma editora, de uma edição, né? O meu livro nasceu assim, como Parede Sul. Por que Parede Sul? Esse livro se trata de um acidente que implicou na morte de 3 brasileiros nessa parede do Aconcagua, que é uma montanha mais alta do hemisfério sul, fica na Argentina, e essa face é a que
aponta para o sul, ou seja, ela toma menos insolação ao longo do ano, portanto, é sempre mais desafiadora por conta das geleiras, que é a face norte no hemisfério norte. Tem até uma grife com esse nome, North Face. Enfim, 3 brasileiros morreram aqui, né, liderados pelo Mozart Catão, que tinha subido o Everest pouco tempo antes. E eu resolvi contar essa história. E contei e dei o nome de Parede Sul. E o editor, a editora, no caso, Cláudia Abeling, me questionou, falou assim, olha, é um bom título, mas é um título que está mais imerso no universo do alpinismo. Você não quer um público mais amplo para contar a sua história? Teria que ser talvez um título um pouco mais chamativo, mais jornalístico até. E daí nasceu o Montanha em Fúria. Fiquei muito feliz, o livro foi lançado em 2002, vendeu toda a edição, mas como é frequente, as editoras eventualmente não partem para uma segunda edição. Eu fiz uma revisão geral, eu atualizei o livro e hoje ele está disponível na plataforma da Amazon, Kindle, mas só na versão digital. Então eu cito esse exemplo porque até o título você pode receber uma orientação para que a sua obra atinja mais pessoas. De qualquer maneira, em geral, o autor é soberano, a autora é dona da sua obra. Então, você pode brigar e tem todo o direito para manter um título, para manter um texto, mas é muito bom contar com o apoio de profissionais experientes nesse momento. Com relação à distribuição, não basta também imprimir um livro. Como eu falei, o exemplo da família. Talvez você possa distribuir entre a família e os amigos e tá bom. Mas é um grande desafio também fazer o livro chegar aos leitores, né? E há exemplos aqui no Brasil de pessoas, de autores e autoras que bancaram a sua própria publicação e cuidaram da distribuição. Isso se trata de pôr os livros embaixo do braço, bater na porta das livrarias e falar: aqui está meu livro. Dá um espacinho na estante e eu passo aqui daqui de mês em mês e deixar o livro em consignação, né? Porque é uma maneira de conquistar o mercado. É um mercado bastante desafiador, muito difícil para quem está entrando. Mesmo para quem já está no mercado, não é toda essa facilidade, tirando os grandes nomes. Então, essa é uma maneira que muita gente faz. Em paralelo a isso, precisa lembrar, o Brasil tem poucas livrarias. Poucas, tem muitas cidades que não têm livraria. Então, é um trabalho de formiguinha. Junto a esse trabalho da distribuição, que uma editora, que uma empresa distribuidora também pode cuidar para você, tudo é de quanto você está disposto a investir ou disposta, é a questão da divulgação. As pessoas precisam saber que sua obra foi publicada, do que ela se trata. Então existe um fenômeno muito recente, muito positivo, que é o uso das redes sociais, que é o uso de um canal no YouTube, um perfil no Instagram, no Twitter, um podcast. Muitos autores têm lançado de mão disso, ou de todos, para quê? Para divulgar a sua obra. E é perfeitamente legítimo, porque nós, autores, não temos um espaço na televisão. Ele é muito pequeno. Existe um programa chamado Entre Linhas na TV Cultura, por exemplo, que dura meia hora, uma vez por semana. A literatura, ela concorre com a televisão. Quando você abre um livro, você desliga a televisão. Então, não é uma concorrência muito apreciada pela televisão, que é um canal de grande abrangência no público, na audiência. O livro não. O livro te absorve, o que não é 100% verdade. Leituras em família, leituras em grupos de amigos, para discussão sobre a trama, sobre os personagens, tem conquistado muita gente.
Mas esse é um outro assunto e só estou lembrando, se você está determinada a entrar no mercado editorial, tenha em perspectiva que também vai ser muito importante a sua contribuição em paralelo a uma editora ou não na divulgação do seu trabalho, porque é um mercado bastante restrito, bastante difícil, bastante desafiador. E nessa questão do desafio, eu falei sobre escrever a sua obra, escrever o seu texto, a sua narrativa, suas memórias, sua ficção, seus poemas, os caminhos para entrar, chegar ao público, né? Seja uma editora te aceitando, seja uma edição que você mesma bancou, seja pela publicação, autopublicação digital, a distribuição, a divulgação, mas o que vai determinar o seu sucesso é o público. Então, esse é o grande desafio, ser lido. O que é importante, a qualidade, é importante aquilo que você escreveu chegue no íntimo das pessoas, seja apreciado de uma maneira ou de outra, seja qual for o gênero do texto, mas que tenha uma riqueza que as pessoas reconheçam. Então, esse é o grande desafio. Além de escrever, publicar é ser lido pelas pessoas. Bom, eu levo esse canal no YouTube, no Spotify. Eu passei a publicar também como podcast e distribuir, além do Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, na Amazon Music, por enquanto. Depois eu vou pensar em distribuir mais como podcast, que também é algo que eu adoro, que eu consumo bastante. Imagino que as pessoas estão consumindo cada vez... Imagino não, eu sei que estão consumindo cada vez mais. É sempre Bicho de Prata. Só no Instagram é Bicho de Prata BR, porque eu descobri que tem uma livraria em Portugal chamada Bicho de Prata, que é o nome que os portugueses dão à traça de livros, né? Então, para não haver uma confusão, no Instagram passou a ser Bicho de Prata BR. É isso, continuem lendo bastante, continuem escrevendo ou comecem a escrever sem autocrítica, escrevam bastante, seja para publicar ou não, mas ponham suas experiências, suas ideias para fora, isso faz um bem muito grande. É isso, até a próxima.